Olá! E hoje vamos fazer o exercício da Marisa Ramires da nossa página 13. Na página 12 eu vou mostrar a introdução de como entender as figuras rítmicas, que são as maiores e as menores, tanto das de som quanto das de pausa. E após uma pequena relembrada ali, a gente já vai passar para a resolução do exercício número 6, que se encontra na página 13. Espero que vocês gostem. Se esse conteúdo for útil para você, deixa aí o seu like, se inscreva também, deixa seu comentário do que achou, se deu para entender isso daqui. Se tiver alguém para recomendar, recomende também. Na nossa página 12 aqui do Marisa Ramires, começamos com uma introdução sobre as figuras musicais, o que a gente encontra na nossa partitura. Existem as figuras de som e existem as figuras de pausa. A pausa significa o nosso silêncio, o tempo que vai ficar em silêncio na nossa partitura. As figuras de som, existem as figuras mais longas e elas vão sempre caindo pela metade do valor até chegar na mais curta. A mesma coisa acontece com os símbolos de pausa. Existem as pausas mais longas e vão diminuindo de valor até chegar na pausa mais curta. Cada uma dessas figuras tem um nome, e o mesmo nome a gente dá para a pausa respectiva. Então, se tem a semibreve de som, existe a semibreve de pausa. Mínima de som, de pausa, semínima de som, semínima de pausa, colcheia, colcheia pausa, semicolcheia, e assim por diante, fusa e semifusa. Decorar os nomes de cada uma dessas figuras é extremamente importante para a gente, quando for se referir, não só quando estiver falando em algum momento ali na nossa partitura, como também fazer as atividades que vão vir a seguir na página número 13. Uma forma bacana de você entender como que é também essa subdivisão é imaginar que você tem uma peça inteira e depois você sempre vai dividindo ela pela metade. E conforme você vai dividindo em partes iguais, você sempre vai ter o dobro da primeira figura. A primeira figura, ela é o número 1. Se você dividir, você vai ter o número 2, né? Porque vai ter duas partes. Se você dividir mais uma vez, você vai ter 4 partes. Depois 8, depois 16, não está escrito aqui, mas tem o 32 e o 64. Então, a gente sempre vai ter o dobro de cada uma desses números que tem aqui. 1, 2, 4, 8, 16, teria o 32 e o 64, que é em relação às subdivisões, né? A quando você divide em partes iguais uma figura que está inteira. Esse número é o número de referência da figura, não é o valor que ela vale, tá? É só o número de referência. A semibreve, o número de referência é 1, a mínima, o número de referência é 2, semínima é 4, colcheia 8, semicolcheia 16, a fusa é o 32 e a semifusa é o 64. Que a gente pode observar bem aqui na nossa próxima página, né? Que ela já vem os números aqui, ó. 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64. E os nomes novamente. Semibreve 1, mínima 2, semínima 4, colcheia 8, semicolcheia 16, fusa 32, semifusa 64. Sabendo disso, a gente tem então o nosso primeiro exercício que está escrito: complete as igualdades abaixo, respeitando a proporção entre as figuras musicais. Então, a gente tem que entender qual que é a figura e quantas cabem dentro dela da figura que está indicando ali depois o nosso igual. Então, vamos lá, aqui no exemplo. Dentro de uma semibreve, eu vou ter quantas mínimas? Vou ter 2, né? Porque se eu tenho uma semibreve aqui e eu divido em 2 figuras menores, eu vou ter 2 mínimas aqui, ok? Dá para enxergar bem? Então, a gente vai sempre pensando nisso, né? No caso, qual a figura que está pedindo e a quantidade de figuras que está pedindo dentro dela. Se eu tenho uma semínima, quantas colcheias cabe dentro dessa semínima? Eu vou ter 2. Se eu tenho uma semínima e divido por 2 figuras menores, 2 colcheias, por isso tem o número 2 aqui. Aqui é a ordem, da maior até a menor. Dentro de uma semínima, 2 colcheias. Depois, dentro de uma mínima, quantas colcheias vão caber dentro dela? Vamos desenhar aqui, ó. Uma mínima, quantas colcheias? Se eu colocasse em figura menor, seria 2 semínimas. Se eu dividir cada semínima por 2 menores, seriam cada semínima 2 colcheias. Então, a gente teria 1, 2, 3, 4. Por isso que significa aqui o número 4. Agora vamos pensar o que está pedindo no nosso exercício. A letra A está falando aqui é uma mínima e eu quero saber quantas semínimas cabe dentro da mínima. A gente já dividiu aqui, né? Dentro de uma mínima cabem 2 semínimas. Então aqui vai ficar o número
2. Minha letra ficou bem esquisita porque eu tô escrevendo meio tortinha aqui para poder vocês enxergarem. Depois aqui tem uma colcheia. Quantas semicolcheias cabe dentro dela? Se eu pego uma colcheia e divido por duas figuras menores, eu vou ter duas semicolcheias. Tem duas bandeirolinhas em cada uma dessas daqui. Então, eu vou ter duas semicolcheias dentro de uma colcheia. Se eu tenho uma semínima e eu preciso descobrir quantas semicolcheias tem, vamos dividir. Eu tenho uma semínima. E se eu dividir ela por menor, fica duas colcheias. E cada colcheia vai dar duas semicolcheias. Então, no total, quantos que eu vou ter? 1, 2, 3, 4, porque dentro de uma colcheia cabe duas semicolcheias, essa outra colcheia, duas semicolcheias, então eu tenho 4, né? 4 semicolcheias dentro de uma semínima. Então, 4. Agora, vamos ver aqui, a nossa semibreve. A semibreve é a mais longa de todas, a que dura mais. Se eu divido ela, por caso aqui, por figuras menores, uma semibreve dividida em duas menores vai dar duas mínimas. Cada mínima dividido por duas menores vai dar duas semínimas para cada mínima. Então, total de semínima, 1, 2, 3, 4. 4 semínimas. Vamos ver essa agora? Aqui, uma semicolcheia e eu quero saber quantas fusas tem dentro de uma semicolcheia. Se eu pego e divido uma semicolcheia por figuras menores, quem que é a figura menor de semicolcheia? A nossa fusa, né? Então, uma semicolcheia tem duas fusas dentro dela. Então, aqui fica o número 2. Agora, aqui, a gente tem duas mínimas e uma figura de semibreve. Então, a gente já consegue observar que é o contrário do exercício anterior. Significa que, dentro de uma semibreve, tem quantas mínimas? Se juntarmos essas duas, vou ter uma figura maior, que é a nossa semibreve. Então, a gente tem uma semibreve dentro de duas mínimas. Aqui, a gente precisa descobrir quantas colcheias tem dentro disso tudo aqui. Então, a gente já não fez o cálculo para saber quantas colcheias tem dentro de uma semínima. Não tem duas? Então, já vamos colocar aqui, ó, número 2. Então, se essa daqui e essa daqui são iguais, são duas também, colcheias que eu tenho aqui dentro também. E dentro da nossa mínima, quantas colcheias tem dentro dela? A gente já não tinha feito cálculo aqui, que é 1, 2, 3, 4. Então, tem 4. No total, 2 com 2, 4. Com mais 4, 8. 8 colcheias aqui no total. Agora aqui tem uma semicolcheia e aqui tem duas semicolcheias e aqui duas colcheias. A conclusão é, quantas semicolcheias tem nisso tudo aqui? Já tenho uma aqui e uma aqui. Então, vamos dividir essa, que é maior que a semicolcheia. Se eu divido a colcheia por duas menores, eu vou ter duas semicolcheias aqui e dentro dessa mais duas semicolcheias aqui. Então, vai ficar 2, 4, 5, 6. No total, eu tenho 6 semicolcheias dentro disso tudo aqui, porque já tenho duas prontas e cada colcheia tem duas semicolcheias aqui dentro. Duas aqui e duas aqui. Somando tudo, dá 6. Vamos lá, próximo. Quantas semínimas tem nisso tudo aqui? Eu já tenho uma semínima aqui, ó, então não preciso calcular. Vamos somar então as figuras que são menor do que a semínima. Isso aqui são duas colcheias, vai dar uma figura maior. E essas outras duas colcheias também vai dar uma figura maior. Então, vai dar uma semínima aqui e uma semínima aqui. Total, 1, 2, 3. 3 semínimas no total. E aqui, a gente tem que descobrir quantas colcheias tem nisso tudo. Eu já tenho uma pronta, então agora é só calcular o resto. Se eu tenho duas semicolcheias, ela é menor do que a colcheia, somando elas, eu vou ter uma colcheia inteira. Se eu tenho duas fusas, e ela é menor também, né, do que a nossa colcheia. Se eu somo essas duas fusas, eu tenho uma semicolcheia. Se eu somo essa semicolcheia com essa que sobrou aqui, uma com a outra vai dar mais uma colcheia, porque somou, né? Semicolcheia com semicolcheia dá uma colcheia inteira. Então, no total, quantas colcheias eu tenho aqui? 1, 2 e 3, porque eu já tenho uma prontinha que eu não preciso mexer. Ok? Então, eu tenho 3 colcheias no total. Pronto, acabamos o nosso exercício.
Se você chegou até aqui e gostou desse conteúdo, deixa aqui seu like, se inscreva e eu te aguardo até o próximo vídeo. Tchau, tchau!